Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar o curso de Química 3, aulas 5 a 7. O assunto abordado será termoquímica. Então o nome já dá para entender que é temperatura com a química. Como que os diferentes elementos químicos geram temperatura, mudança no estado térmico. Então, de início, a gente vai conceituar o que é calorimetria lá da física. Bom, calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos de transferência de calor, bem como as formas de se medir as quantidades de calor envolvidas nos processos. Bom, a calorimetria ela consegue medir quando aquele elemento químico, aquela substância química, ao trocar de estado, sofrer fusão ou combustão e assim sucessivamente, quais a energia que ela libera ou absorve. Então, uma caloria é a quantidade de energia térmica necessária para elevar de 14,5 graus para 15,5 graus, portanto 1 grau, eleva 1 grau, a temperatura de 1 grama de água. Então, uma caloria é exatamente igual a 4,18 joules. Bom, mas se a gente ficasse estudando calorimetria e as transferências de calor dos processos da calorimetria da física, a gente não estaria estudando química. A química, ela estuda a termoquímica com o conceito de entalpia. Entalpia é quanto de energia em que um elemento, uma substância tem. Então, podemos dizer que a entalpia de uma substância tem um valor X. Mas, para a gente determinar esse valor, a gente tem que saber de onde a gente começa. E a gente conceitou que todos os elementos químicos, da sua forma mais abundante e que com o seu estado fundamental de energia, tem entalpia zero. Enquanto que os diferentes deles têm a entalpia ou maior ou menor do que zero. Então, pelo princípio da química, da primeira e segunda lei da termodinâmica, a variação interna de um gás é igual ao calor que ela recebe, Q, mais o seu trabalho. Então, a quantidade de calor que ela recebe é exatamente igual à variação de energia interna menos o trabalho. Como a gente está falando de elementos químicos e a sistemas térmicos ambientais, não existe trabalho porque a pressão é sempre constante com a força da gravidade. Então, como o trabalho não existe, a variação da energia interna é exatamente a variação de calor. Então, o calor é o que a gente define como entalpia. Então, a variação da entalpia de um elemento químico é exatamente igual à variação da sua energia interna, a sua energia que é a sua entalpia. Então, a variação da sua entalpia é igual à variação da sua energia interna, que pode ser uma variação a energia interna final menos a energia interna inicial. Então, a variação da entalpia de um elemento é o quanto de energia que ele tem no final menos quanto de energia ele tem inicial. Você calcula qual é o valor da sua energia interna. Você calcula o valor da sua entalpia com a variação da energia interna desse elemento. Ok? Então, conceituado entalpia, tem elementos químicos que podem ter energia final maior que a energia inicial e tem outros elementos químicos que têm energia inicial maior que a energia final. Esses são caracterizados como os processos exotérmicos ou processos endotérmicos. Podemos observar que os processos exotérmicos são aqueles que a entalpia final é menor que a entalpia inicial, o que dá uma variação de entalpia negativa, podemos dizer assim. Então, processos exotérmicos, podemos pegar o carbono sólido. O carbono, podemos falar que é o carvão sólido, mais oxigênio. Isso é uma combustão que produz dióxido de carbono, mais energia. Podemos observar que no início da reação
tinha os reagentes. E esses reagentes tinham mais energia interna nas suas ligações que os seus produtos, podemos ver no caminho da reação. Então, os reagentes têm mais energia que os produtos, o que faz que quando ocorre a reação, libera calor. Então, esquenta o calor. Então, quando você queima um carvão na sua churrasqueira, você está fazendo uma combustão, e essa combustão é um processo exotérmico em que libera calor, porque nas ligações entre os carbonos, no carvão, tem mais energia que os seus produtos, o que dá um ΔH negativo. Se lembre que toda combustão tem que ter um calor liberado, tem que ter um valor de entalpia negativo. Todos os processos exotérmicos de combustão. Principalmente a respiração celular também é um processo exotérmico. Você pode sentir pegando na sua pele, você sempre está quentinho. Bom, existem também os processos endotérmicos. São aqueles processos em que a substância pega calor. Isso no ambiente, você sente o frio. Por quê? Porque quando você pega no gelo, o gelo derrete, porque o gelo pega calor da sua mão. Você sente a mão fria porque teve uma transmissão de energia, que é denominado calor, da sua mão para o gelo. E esse gelo que era sólido ficou líquido. Então, o processo endotérmico, a entalpia final tem mais energia do que a entalpia inicial, porque ele absorve energia. Para a água virar líquido, de sólido para líquido, absorve 6 kJ de energia. Então, a entalpia que calcula a quantidade de energia da substância é maior no produto final do que no produto inicial. Então, você pode ver no caminho da reação, na figura 4, em que a entalpia dos reagentes era menor, enquanto que a entalpia dos produtos é maior, teve um calor absorvido. O exemplo dali é a decomposição do carbonato de cálcio. Justamente o gesso, para virar gesso, você pega o carbonato de cálcio e mistura com a água, ele absorve calor e forma o gesso, forma o óxido de cálcio e gás dióxido de carbono. Então ele é um processo que você sente esquentar, você sente esfriar, você sente aquilo ficando frio porque ele absorve calor. Ok? Vamos dando o seguinte, a gente vai entender os fatores que influenciam na variação da entalpia. Bom, os fatores que influenciam podem ser 3. Pode ser a quantidade de reagentes e produtos, claro, porque a quantidade de reagente determina quanto de entalpia, quanto de massa que vai ter naqueles elementos. Então, quanto mais massa no elemento, mais entalpia. E essa variação é diretamente proporcional. Então, a quantidade de reagentes determina a quantidade de entalpia do início para o fim. Então, quando te dão um modelo de equação química, ele tem que te dar todos os coeficientes estequiométrico e a variação de entalpia após a reação. Então, quando é formado 1 mol de água líquida, libera 285,5 kJ, enquanto que é 1 mol de hidrogênio consumido e meio mol meio mol para oxigênio consumido também, que são os reagentes. Se você quiser saber quanto que seria para 1 mol de oxigênio, você tem que multiplicar os fatores de estequiométricos por 2. Perceba que vai ficar 2 gás hidrogênio com 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água líquida. Então, essa reação, você multiplicou a quantidade dos reagentes, então você multiplica também o valor do ΔH, porque tem mais matéria, tem mais energia, e essa fusão acontecer, formando água,
ela libera energia. A água gasosa liberando saindo água gasosa, virando água líquida, ela libera energia para ficar mais estável, porque a água gasosa tem mais energia. E é justamente o segundo fator que influencia na variação de ΔH, o estado físico dos reagentes e dos produtos. Por exemplo, o estado físico da água líquida tem um valor de ΔH, não, tem um valor de entalpia, desculpa. Já a água sólida tem outro valor de entalpia, e a água líquida também. Agora você repara que o gás, ele tem muito mais energia e ele é muito mais ativo, portanto mais energético do que uma água sólida. A água sólida, ela tem bem menos energia e reatividade, o que nos fornece evidentemente que o gás tem mais energia, então ele tem mais entalpia do que o sólido. Se você for dar água gasosa para a água líquida, você tem uma variação do ΔH. Você tem uma variação do ΔH de você sai do gás e vai para a água líquida. Você tem uma variação, você perde calor. Você perde de calor de menos 44 joules. Você cede calor no processo exotérmico. E para sair da água líquida para a água sólida, você também você também cede calor para o meio, em que você cede menos 6 kJ. E ao contrário, a mesma coisa. Quando você sai de uma água sólida e vai para a líquida, você tem que receber calor. Então, dependendo do estado físico da matéria, vai liberar mais energia ou menos energia. Se você pegar o hidrogênio gasoso e reagir ele com o oxigênio, isso vai ocorrer uma combustão em que, dependendo de como o que o hidrogênio formar, vai diferenciar na quantidade de entalpia que irá produzir. Por exemplo, o hidrogênio sofrendo uma combustão e formando água no vapor, só consegue liberar 241 kJ. Se ele conseguir uma reação de sair do gás para o líquido, você concorda que ele vai liberar também mais energia, porque a água líquida é mais estável que a vapor. Então você libera 285 kJ. E se você conseguir uma reação química saindo do hidrogênio gasoso e ir para o hidrogênio sólido, aquele hidrogênio que está na sua melhor estabilidade, você liberou muito mais energia do que os outros dois exemplos. Você libera 292 kJ. E para subir a mesma coisa, se você quer subir a água gasosa para a água líquida, você precisa de uma temperatura, e da líquida para a gasosa outra temperatura, por uma reação de endotermia, com um calor absorvido, ok? Bom, outro fator que influencia também é as formas alotrópicas dos reagentes e produtos. Quanto mais estável aquele elemento na natureza, a energia dele vai ser menor. Por exemplo, pegar a alotropia do grafite ou do diamante. Se você pegar o grafite diamante, ele é mais estável. Então, quando ele virar CO2, ele libera uma quantidade de energia maior do que o carbono grafite. Porque o carbono com a ligação que forma o diamante, ele é mais estável. Então, quando ele se quebra, ele libera mais energia do que o carbono grafite. Então, quanto mais presente ele for na natureza, menor é a energia que ele produz na sua combustão, no seu processo exotérmico de liberação de energia. Ok? Então, a gente vai passar por os exercícios, em que o primeiro exercício da Unesp fala que diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia, variação de entalpia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica constante. Vamos lá.
a combustão completa do metano produzindo CO2 e água. Ok. Letra 2. O derretimento de um iceberg. E o 3. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Bom, marque os processos alistados. Pode afirmar que o processo 1 é exotérmico? Claro, o processo 1 é uma combustão e toda combustão é exotérmica. O processo 2 e 3 é endotérmico? Bom, o processo 2, sim, é endotérmico. O derretimento das geleiras é endotermia. Mas o impacto de um tijolo no chão ao cair de altura H, perceba que quando um tijolo cai, ele tem energia gravitacional potencial. Essa energia gravitacional potencial vira energia cinética. E ao esse tijolo colidir com o chão, ele gera uma variação na entalpia dele, em que ele pega essa energia que era de movimento e esquenta. Então, é uma reação exotérmica, não podendo ser a afirmativa A. Enquanto que a afirmativa B é exatamente a correta, porque a 1 e a 3, então a combustão completa do metano e o processo de energia cinética se transformando em calor, é exotérmica, enquanto que o derretimento de iceberg é endotérmico. Então, a letra correta é a letra B. Bom, o segundo exercício é da Unifor 2014. São dadas as equações químicas para a formação da água a partir dos elementos. Perceba que o hidrogênio tem o hidrogênio gasoso, formando o hidrogênio sólido, formando água sólida, o hidrogênio gasoso formando água líquida, e o hidrogênio gasoso formando água com vapor. E você percebe que quando você muda o estado físico de sólido para líquido e vapor, você diminui a sua variação de entalpia, a sua produção de calor. Porque justamente a água em vapor tem mais energia do que tem mais energia do que uma água sólida. Então, quando você transforma uma sólida, uma água em sólido, você libera toda a sua energia num processo de exotérmico. Então, a partir das afirmativas abaixo, o valor de ΔH maior que zero indica que as reações são exotérmicas. Jamais. O ΔH, para ser isotérmico, tem que ser negativo. A letra 1 é falsa. Então, a gente cancela a letra A e a letra D. A transformação de água a vapor em água líquida libera 10,5 kcal/mol. Bom, a água a vapor, ela tem uma energia e a água líquida tem outra energia. A água líquida, então, ela é mais estável, então ela libera energia. Agora vamos saber se esse valor está certo. Bom, da água líquida da água a vapor para a água líquida é exatamente 10,6 pelo cálculo que ele deu do ΔH. Então a afirmativa 2 está correta, podendo ser a C ou a E. A alternativa 3 é: o calor de solidificação da água vale menos 12,22. Bom, o calor de solidificação ele vira sólido, então a água líquida vira sólido. É exatamente de 12,12. A alternativa também, a letra C é verdadeira. Não, a terceira também é verdadeira, então fica 2 e 3. Podemos destacar que já é a letra E. Letra E é a verdadeira. A energia de 1 mol de água no estado vapor é maior que a energia de 1 mol de estado líquido. Sim, a energia sim. A energia do composto que é no vapor tem uma entalpia maior do que a energia do mol de líquido. A formação de água a partir de hidrogênio libera calor. Formação de água a partir de hidrogênio libera calor. Sim, então a alternativa correta é a letra E, 2, 3 e V. Fica errado a 1 e a 4. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau.